Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Eu cumprimento a querida igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria de estar na presença do nosso Deus. Sempre a presença do nosso irmão Joãozinho e de sua família nos alegra. Os irmãos que estão presentes nos dá alegria. E temos motivo de sobra estarmos alegres, porque estamos na casa de Deus. Todas as vezes que eu ouvo esse louvor, aumenta minhas esperanças de um dia eu ir para o meu lar. Não são as dores nem as aflições que possam tirar essa esperança de um dia estar com Cristo no gozo eterno. Eu quero convidar a igreja, os que puder ficar de pé, para nós lermos um texto que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 6. E o tema da mensagem é: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Neemias é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias capítulo 6, nós vamos ler poucos versículos, porque o capítulo é muito versículo. Nós vamos ler 5 versículos, 6, e iremos meditar na palavra de Deus. Todos encontraram? Diga graças a Deus. Passamos a ler que diz: sucedeu mais que, ouvindo Sambalete, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalete e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de On, porém tentavam fazer-me o mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalete, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta nas suas mãos. Nós vamos ler o versículo 16, o versículo 16 do mesmo capítulo, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizeram esta obra. Aleluia! Só até aqui para nossa meditação. Para que eu possa entender esse texto, os irmãos podem se sentar, podem ficar à vontade. Para que nós possamos entender esse texto, é necessário que nós venhamos entender o contexto. Sabemos que nesta época o Império Babilônico cresceu fortemente e invade Jerusalém, ataca Jerusalém e leva a maioria da parte dos judeus ao seu cativeiro babilônico. E ao invadir Jerusalém, ele destrói Jerusalém, derruba muro, quebra porta, invade a cidade, deixa a cidade devastada. E o profeta Jeremias já havia profetizado acerca que os judeus, o povo de Israel, ficaria na Babilônia, no cativeiro, por cerca de 70 anos. Mas o profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele vem profetizar que Deus vai levantar o rei da Pérsia para tirar o povo do cativeiro, tirar o povo da Babilônia, como ele diz lá no capítulo 45, que ele vai quebrar as portas. E assim Deus usa o rei da Pérsia, tira o povo judeu da Babilônia e traz para a Pérsia.
E lá Neemias era o copeiro do rei, e ele ouve falar que Jerusalém está ainda devastada, ainda está derrotada, porque ainda os muros estão quebrados, foram destruídos as portas. E a Bíblia diz que Neemias, ele chora, se entristece e faz um jejum. E nesta ocasião, ele, ao fazer este jejum e este choro, Deus resolve ouvir a sua oração. Tanto que toca no rei da Pérsia. E Neemias chega a trazer este assunto porque foi notório grande a tristeza dele. E o rei dá cartas de liberação, de autonomia, de autoridade, para que ele possa arrumar recursos, matérias-primas para reconstruir a cidade de Jerusalém. Porque Neemias percebe de que uma cidade sem muro é uma cidade praticamente sem defesa, está o aléu, a qualquer instante pode ser novamente saqueada, porque os muros serviam para rodear a cidade como uma maneira de segurança. E Neemias sabia também que no seu comércio da cidade, aqueles muros tinham uma influência, porque havia várias portas. Tinha a porta do peixe, a do gado e dos seus comércios. Então havia uma necessidade de que a cidade de Jerusalém, havia uma necessidade de uma reconstrução. E Neemias observa isso, e com a autorização do seu rei, ele vai até Jerusalém. E interessante que quando ele chega em Jerusalém, ele passa 3 dias analisando, fazendo um projeto, olhando as portas, observando como está a situação. E depois ele se reúne junto ao povo, os que restaram, que não foram para o cativeiro babilônico. Olha que interessante, meus queridos. Neemias não começa a reconstrução assim que chega em Jerusalém. Ele primeiro faz um planejamento e depois reúne o povo, porque ele havia visto uma necessidade de um avivamento ao meio do povo, porque o povo estava desanimado, estava triste, estava completamente arrasado, 100 anos sem coragem, sem avivamento, não tem empenhamento, não tem pessoas que há envolvimento na obra do Senhor. Pois para que as pessoas tenham envolvimento na obra do Senhor, é necessário que haja um avivamento espiritual, porque se haver um avivamento espiritual na vida do povo, o povo se empenha na obra, o povo vai entender verdadeiramente o propósito, porque só entenderá o propósito de Deus acerca de uma restauração se haver um avivamento na vida das pessoas. Avivamento esse que só vem através da palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de levante, porque estavam todos desanimados, porque se não houvesse uma palavra, ele traz a lei de Moisés para o povo de Israel, para que eles possam entender que Israel estava precisando de ser reerguida, Israel estava precisando de ser levantada novamente. Era necessário que as pessoas tivessem um avivamento espiritual, para que houvesse um ânimo, um encorajamento, ia ser um empenho na obra. Eu só vou ter, não, porque não adiantaria trabalhar numa tão grande obra se eu não estivesse um avivamento, porque se eu não tivesse um envolvimento no processo daquilo que Deus nos chama. E aí se levanta um homem chamado Sanbalat, Tobias e Gesem. Por quê? Porque na conclusão de Sanbalat, ele achava que Neemias vinha para Israel para talvez se tornasse o rei de Israel, e como ele era um homem muito influente em Samaria, um homem político, ele achava que Neemias ia concorrer com ele. Mas Neemias não foi para Israel interesse de coroa, foi interesse de fazer a obra.
Aleluia, Jesus. Quando eu entendo o chamado, que Deus me chama para uma grande obra, não por interesse de cargo ou de coroa, mas sim para que veja a obra de Deus crescendo e voltando a ser o que era. Todos aqueles que vai fazer uma obra, o interesse da coroa, ele fida nem com coroa e nem com a obra feita, mas quando aqueles que têm interesse de fazer a obra, porque tem amor e vê a obra crescer, eles no fim serão galardoados e coroados. E Sanbalat, ele tinha essa imaginação de que haveria um concorrente. E a Bíblia diz que no versículo 2, Sanbalat e Gesse enviaram mensageiro a Neemias para que ele descesse para congregar com ele no vale de Ono. O que eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos é aprender com os queridos irmãos, para que nós não caímos na cilada do diabo. É preciso que nós entendamos o nosso chamado. Eu vou repetir de novo. Para que nós não caia nas emboscadas do diabo, é para que nós não tiremos o foco da direção. Todas as vezes que Deus lhe convocar para uma grande obra, todas as vezes que Deus te convocar para uma grande obra, todas as vezes que Deus te direcionar para uma grande obra, o diabo vai armar uma emboscada para que tire você da direção. Porque a única maneira de que eu posso sair da grande obra é se eu sair da direção. O crente que ele tem um avivamento espiritual, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, ele não sai da direção de Deus. Sanbalat diz: vem congregarmos no vale, porque se Neemias aceita esse convite, Neemias parava de começar a fazer a obra, ele nem começaria a fazer a grande obra. Ei, eu quero dizer para você, que todas as vezes que Deus te mostrar a obra que Ele tem a fazer com você, se prepare que o Sanbalat vai se levantar. Eita glória, não deixe os Sanbalates da vida tirar o seu foco, não deixe ele tirar a sua visão, não deixe ele tirar a sua direção. Continua na direção do Espírito Santo, porque quando você continua na direção do Espírito Santo, esta obra ela não tem como parar, ela não tem como deixar de ser feita, porque quem te chamou, Ele é fiel para te conduzir nesta obra que Ele te convocou. Aleluia, Jesus. Olha, Neemias era apenas um copeiro, mas incomodou. Ei, não importa quem sejamos, sempre vamos incomodar aqueles que estão nos vendo a chamada que Deus tem para mim e para você. O Sanbalat se incomodou. Ei, você prestou atenção no texto? Que enquanto Jerusalém estava devastada, enquanto os muros estavam caídos, enquanto as portas estavam destruídas, ninguém se levanta. Ei, só basta alguém se levantar para fazer a obra, só basta alguém começar a dizer que vai fazer, só basta alguém dizer que está disposto a fazer. Aí sim, aqueles que se levantam contra você, ele não quer fazer não, ele não quer sequer pegar no tijolo ou no barro para fazer a obra, mas quer atrapalhar aqueles que estão fazendo, quer fazer com que você pare, quer fazer com que nós desistimos e saímos do foco e da direção. Mas se você realmente está entendendo o chamado da obra que Deus te escolheu para você fazer, não há Sanbalat, não há ninguém que vai tirar o seu foco e nem a sua direção, pois quem te chamou vai te guiar até o fim dessa grande obra. Aleluia, aleluia, Jesus. Ele disse, olha que interessante, ele disse: viemos e congreguemos-nos. Ei, cuidado com as palavras doces. O diabo não vem com palavras amargas, não, porque se ele viesse, nós perceberíamos logo que era ele. Palavras doces muitas das vezes torna amargos, os frutos são amargos. Olha o que é que ele diz: e percebeu que eles tentavam lhe fazer mal. Ei, todas as vezes
que você se posicionar numa obra que Deus te chamar, cuidado com as palavras doces que estão dirigindo a você. Aparentemente elas são doces, mas o fruto delas vão ser amargo. E muitas das vezes as palavras que nos confrontam, muitas das vezes Deus, quando se direciona com esta palavra que vem ao meu encontro ou me confronta, muitas das vezes ela pode até doer, mas após você receber ela e obedecer, você pode ter certeza de uma coisa, que ela vai se tornar as coisas amargas em coisas doces. Porque esta palavra é como um favo de mel. Não dê ouvido a palavras doces quando você estiver numa grande obra, porque nem sempre elas vêm da parte de Deus. Olha no versículo 3, no mesmo versículo, no versículo 3, ele diz: enviarei-lhe mensageiro e dizer, estou fazendo uma grande obra. Olha que interessante neste versículo. Ele disse que estava fazendo uma grande obra, por isso que não poderia parar e descer e ir até Sambalé. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: quem para por pequena coisa é porque não consegue enxergar a grande missão. Eu vou repetir novamente. Quem para por pequenas coisas é porque não consegue enxergar o grande chamado. Não deixe que as coisas pequenas impeçam de você enxergar a grande obra. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes tem coisas pequenas que vêm para me impedir de eu enxergar a grande obra que o Senhor está me chamando. Neemias reconhece a grande obra, porque, irmãos, toda obra que o Senhor nos entrega, ela se torna grande, porque tudo quanto é feito para a obra de Deus é de grande avalia, é de grande importância. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que os Sambalate e os Tobias, quando perceber que a obra que Deus tem para você fazer, ela vai restaurar vidas, ela vai trazer avivamento em vidas, ela vai trazer restauração em lares, ela vai trazer salvação de vidas, ela vai fazer um reboliço na vida de alguém que está dentro desse processo que Deus te chamou para você fazer. Vão se levantar contra você e contra seu ministério, contra o seu chamado, seja ele qual for. Se Deus te chamou para visitar, não pare de visitar. Se Deus te chamou para você louvar, não vá em ouvido dos Sambalates. Se Deus te convocou para você fazer a obra dele, não dê ouvido, porque há uma grande restauração através da sua vida, há uma grande reforma através do seu chamado, há um verdadeiro avivamento na vida de pessoas que estão ao seu lado. É você que vai fazer a restauração das pessoas que estão ao seu lado. Aleluia, Jesus. É através do seu ministério, é através do seu chamado, que Deus vai erguer pessoas para fazer mais uma obra junto com você. Aleluia, Jesus. No versículo 4, a Bíblia diz que Sambalete, ele torna a mandar mensageiro. Ele diz mais 4 vezes: ei, o diabo vai continuar insistindo, mas continua firme no seu chamado. Irmãos, sabe por que é que as pessoas estão parando, estão desistindo, não estão se envolvendo na obra? Por esfriamento espiritual, por falta de avivamento. O avivamento nos anima, o avivamento ele me faz me envolver na obra, porque avivamento ele nos dá prazer em fazer a obra. Quando as pessoas por tudo reclamam na obra de Deus, porque o culto não vai ser bom, porque só vai dar meia dúzia de pessoas. Eu não vou para o círculo de oração porque vai demorar. Eu não vou para a vigília porque é só de joelho. Não é por nada mais, nada menos. Infelizmente,
é falta de desânimo, é o desânimo na vida dos cristãos. Mas nesta noite eu quero dizer a você que está aqui, quisera eu e gostaria que tivesse mais pessoas nesse local, assim como Neemias leva uma palavra de ânimo, assim como Neemias leva uma palavra de motivação. Nesta noite o Senhor teria palavras de motivação, o Senhor teria palavras para que as pessoas se empenhassem na grande obra, para que as pessoas se engranjassem na obra que Ele chamou, porque se não ouvir a palavra e não os praticar, não se empenha, não tem avivamento, não tem despertamento, pois aqueles que dão ouvido à palavra de Deus, ele se engranja na obra, ele tem avivamento, ele tem uma vida cheia do Espírito Santo, porque só faz uma grande obra se tiver o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que faz nos enfrentarmos, é Ele que nos dá coragem de enfrentar os tambalates da vida, pois se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, nós vamos aceitar o primeiro convite que vem para nós desistir da grande obra. Aleluia. Mas nesta noite, você que está aqui, é porque Deus tem um chamado com você, e jamais nada e nem ninguém vai fazer com que você atenda o chamado dos sabalates, porque você tem uma direção de Deus na sua vida. Não dê ouvido aos convites, resista firme. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. São palavras dóceis que muitas das vezes nos faz desistirmos. São palavras que muitas das vezes parecem ser boas, mas só faz nos desviarmos da direção do foco de Deus em nossas vidas. Mas nesta noite temos o que aprendermos neste texto. Olha, eu quero dizer, Neemias, em momento algum, ele parou por falta de ser distraído por alguém. Porque a importância da reconstrução de Jerusalém é tão importante assim como a reconstrução espiritual na vida de um crente. O crente avivado no Espírito Santo, o crente cheio da graça de Deus, ele suporta qualquer investida do diabo, ele suporta qualquer levante de qualquer inimigo que tenta nos distrair. As pessoas estão sendo distraídas, meus queridos irmãos, por qualquer palavra, por qualquer convite, e isso tem trazido um esfriamento na obra de Deus, tem feito com que a obra de Deus venha passar por momentos caóticos e difíceis, onde nós observamos que ultimamente você dificilmente vê uma alma se rendendo ao Senhor. Falta de espiritualidade. Precisa os Neemias deste século, desta época, se levantar em favor da obra. Eles apenas, você pode até dizer, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ei, Neemias era apenas um copeiro. Ele incomodou tanto que fez com que eles imaginassem que eles poderiam ser rei. Ele não tinha intenção nenhuma. Ei, eu quero dizer a você, incomoda o diabo, incomoda o inferno fazendo a obra do Senhor, porque todas as vezes que você se levantar para fazer esta grande obra, você vai incomodar o inferno. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa a você: não tenha medo, porque os que estão com nós é maior do que o que está com eles. O texto nos faz entender que o pouco povo que restou em Israel entendeu a mensagem de Neemias, se engranjaram naquela obra. É tanto que a Bíblia diz no versículo 5 que pela quinta vez ele manda mensageiro. Irmãos, ele não vai parar de mandar mensageiro.
Mas eu quero dizer a você, mesmo que você não vá fazer a obra com intenção de coroa, mas aquele que chamou para você fazer a obra, ele vai te coroar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que pela quinta vez, Sanbalete, ele não vai desistir, não vai parar de insistir para Neemias desistisse desta grande obra. Mas mesmo assim, Neemias continua a fazer a obra. No versículo 6, a Bíblia diz que Sanbalete envia mensageiro com cartas abertas. Preste bem atenção sobre isso. A carta aberta, ele manda o mensageiro e ele lê para todo o povo ver, dizendo que Neemias pretendia ser o rei de Israel. Para quê? Para colocar o povo contra Neemias. Ei, o que eu quero dizer a você, quando o diabo não conseguir lhe distrair, quando o diabo não conseguir fazer com que você parar, ele vai tentar lhe sujar. Eu vou repetir de novo. Quando ele não consegue fazer você se distrair ou desistir da obra, ele vai tentar lhe sujar. Mas eu quero dizer uma coisa a você, ele não vai conseguir fazer com que você se suje nesta grande obra. Porque degredindo a imagem, levantando calúnia, fazendo com que as pessoas, você já prestou atenção que todas as vezes que você se engranja na obra do Senhor, quando você se envolve na obra de Deus, se levanta pessoas para muitas das vezes inventar história, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo, fulano falou isso, falou aquilo de você. Sabe para quê? Para sujar a sua imagem, você parar de fazer a obra. Não pare por causa de calúnia, não pare porque as pessoas tentam sujar a sua imagem, porque aqueles que estão empenhados na obra de Deus, não há nada que faça com que você se sujar, porque aquele que começou bem a obra, ele vai terminar na sua vida. Nesta noite, os Neemias que está aqui, ele te chamou para uma grande obra. Não pense que você não é capaz. Neemias apenas era um copeiro, mas se pôs a colocar para fazer esta grande obra, porque Jesus não está procurando os capacitados, Ele procura os para o capacitar. Deus não procura os que sabem, Ele procura os que estão dispostos a fazer. Deus não procura aqueles que sabem fazer, Deus procura aqueles que estão disponíveis a fazer. Tem pessoas que têm capacidade, tem tudo para fazer, mas não estão disponíveis, mas Deus está procurando os Neemias disponíveis. Se você é um Neemias disponível para fazer uma grande obra, se você é um Neemias que está disponível para reerguer o povo de Deus, restaurar a vida, restaurar os lares, você pode levantar a sua mão, que nesta noite o Senhor está confirmando a obra que vai fazer na sua vida. Esteja só disponível, assim como Neemias teve, porque todos aqueles que estão disponíveis, o Senhor capacita, o Senhor usa, o Senhor faz através dele. São através das pequenas que o Senhor faz coisas grandes, porque grande é o Senhor para fazer a grande obra. Aleluia, Jesus. Deus levantou a mim e a você para fazer um despertamento a pessoas que estão ao nosso lado. Ei, é aquelas pessoas mais próximas que está perto de nós, que é através de nós que Deus vai fazer um avivamento. Avivamento é esse que você vai perceber a grande obra que Deus vai fazer. Ela vai ter prazer em se engranjar na obra do Senhor. Ela vai ter prazer, porque a obra de Deus, ela é espinhosa, mas é prazerosa. Só há desejo em fazer esta grande obra a vida daqueles que têm uma vida espiritual, um avivamento espiritual dentro dele. Porque o fogo, quem tem um avivamento espiritual, ele tem um fogo que arde, que queima como chama dentro de nós.
esta chama que há dentro de você, é Ele despertando e dizendo que nos chamou, que nos convocou. A prova maior que Deus tem um chamado em nossas vidas é quando se levanta pessoas. Ei, se ninguém estivesse levantando no seu chamado, se ninguém estivesse se revoltando com o seu chamado, se ninguém estivesse se levantando com a obra que Deus colocou na sua mão, então não tem chamado. Agora, quando se levantar, você pode ter certeza que você está no caminho certo, porque todos aqueles que estão no caminho certo, todos aqueles que se dispõem numa missão, no foco de Deus, na direção de Deus, vai se levantar pessoas contra você, mas não temas dos que se levantam contra você, pois todos que se levantar contra você, para fazer você desistir dessa obra que o Senhor te chamou, eles vão cair, eles são envergonhados, porque no versículo 16 diz que todos os nossos inimigos, todo gentil perceberam que esta obra que fizera foi o Senhor. Aleluia, Jesus. Fica esta mensagem nesta noite. Se disponha a você ser um Neemias, que dentro de você renasça o mesmo sentimento que nasceu em Neemias, de amor pelo próximo, de amor e dedicação pelo povo que foi destruído, a vida sendo destruída, casamentos, lares sendo entrando na ruína, assim como Jerusalém ficou devastada. Tem pessoas com o coração dilacerado, tem almas sofridas, aleluias, tem vidas se perdendo por falta de Neemias nos dias de hoje. Neemias se dispôs, se disponha a ser um restaurador de vidas. Deus nos chamou para nós sermos os restauradores de muros humanos, de portas humanas, cidades humanas que estão devastadas. Ei, se você se dispor, o Espírito Santo de Deus lhe trouxe você aqui nesta noite, para você voltar a ser, ou continuar sendo, o mesmo propósito de quando você teve quando aceitou Jesus. Olhar para as pessoas e ver a necessidade de que eles têm uma carência de ser reerguida. Tem pessoas que olham para outra e vê ela abatida, vê ela prostrada, caída, passa por ela e diz: olha, como é que está? Mas não se dispõe sequer a estender a mão. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias chega em Jerusalém e observa como está os muros e as portas. Ei, observa as pessoas que estão ao seu lado e pergunta: Deus, se é eu que o Senhor quer que... Sou eu Neemias desta pessoa? Deus te chamou e te trouxe você aqui nesta noite. Eu não sei por que estou falando isso. O Espírito Santo de Deus faz com que queimar dentro do seu coração, e você vê que tem pessoas que estão destruídas. Encoraja-te. Vamos nos encorajarmos e enfrentarmos os tambaletes, os Tobias. Grande obra o Senhor tem a fazer através de nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai lhe encorajar, vai te dar poder e autoridade. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Bom seria se tivesse mais pessoas, porque com certeza nós sempre necessitamos de uma palavra de ânimo, de esperança. Assim como Neemias levou primeiro uma palavra para o povo de Israel, para eles ter motivação, assim nós precisamos, para cada dia nós não pararmos nesta grande obra, para nós continuarmos fazendo a obra de Deus com amor.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.